Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Tudo bem? Graças a Deus. De volta ao Zoom, de volta às origens? Uai, o BBB não deu certo, né? Nós tivemos algumas experiências, assim, não muito agradáveis, né? É. De travar, de não conseguir entrar, porque o acesso pelo celular de muita gente não foi possível, porque tinha que desbloquear lá uns pop-up e tem sistema que no Android parece que dá, no iOS já não dá. Aí, assim, teve aula que a gente teve que tinha 2, 3 pessoas só, porque o pessoal não estava conseguindo entrar. E Eu tem acho muita que gente que acessa do trabalho, não tem como acessar de computador, né? exatamente. A Tainara mesmo é uma das que trabalha tem agora com esse final de ano e Black Friday e tudo, às vezes dá 10 horas da noite ela está na loja ainda, Pois é. né? Mas aí acho que eles viram que não dá certo. É igual eu falei para o professor Arthur ontem, vai mexer com isso agora que já está na reta final? Deixa do jeito que está aí mesmo, né? Se for o caso, o ano que vem muda, né? Ai, Deus me livre, ano que vem a gente tem que ir pro Aí. presencial. Não, eu falo assim, se tiver que mexer, que a É, gente continua, né? Do jeito que tá. O pois é. Roberto está falando que continua no BBB. Você continua dando aula no BBB, Roberto? O Roberto continua. Cansou de mudar. Vejam só como são as coisas, né? A gente achava tanto defeito no Zoom. Aí a gente só aprende a dar valor quando a gente perde. Muita coisa na É, vida é assim. tudo, né? Aí, a hora Tudo. que Então, assim, mudou, a gente sentiu falta. Vamos voltar. nós temos vários professores que se adaptaram bem com o Zoom e temos vários que preferiram o Google Meet, Uhum. né? As duas plataformas, né? Agora, com o BBB, parece que não deu certo. Com ninguém. Só com o Roberto. Só com o Roberto. A Dayana tá tomando café da manhã. Eu acabei de tomar, Dayana. Eu tava tomando uma coalhadinha aqui. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Vem cá, aparece Bom aqui. dia. Até o Vocês, Alessandro. vocês pensando no café da manhã, eu já estou pensando o que eu vou almoçar, porque eu tomei café às 6 horas da manhã. Nossa, não, sábado, não, você tá doida. Não acorda hora dessa, não. Nossa, professora, o sol Bom clareou dia, lá. gente. Tudo jóia? Tudo bem, Alessandro? Até a Não, tia Maris. a família Todo mundo inteira. hoje. Gracinha. Verdade. Tudo jóia? Não, professora, clareou, o sol levantou, eu acordo. Ana E aí Cristina, você não rolo tem na idade cama, para isso. eu rolo na cama para lá, para cá, para lá, para cá, e aí eu já resolvo, já levanto, faço café, já começo com a minha lida aqui, pronto. Nem eu. Ah, mas em compensação, o sofrimento que é para ficar acordado até 10 horas, 10 e pouco assistindo aula, não é fácil também, não. Ana Cristina, você não tem essa idade, Ana Cristina. Quem faz Ai, isso? professora, Você quem tá faz doida? isso? Vovozinha, bem velhinha. Não, mas eu sempre fui assim, o meu ciclo, como diz o professor Arthur, o ciclo circadiano, ele vai bem certinho. Sempre dormi cedo e acordei cedo, desde nova. Ah, Acho que é o padrão, sei lá. E aí a gente vai envelhecendo, vai ficando pior, né? Mas. E quando a gente vai para a praia, no Nordeste, que dá 15 para 5, 5 horas, o sol está estatelado. e você já tá querendo ir pra praia. E aí dá 6 horas da noite, 6 e meia, já está escuro. Eu já estou querendo deitar. Se eu te contar que lá na Europa, dá Ah, 10 horas no verão, dá 10 horas da noite, o sol tá no alto. nossa.
não escurece de jeito nenhum. Não. A gente é muito interessante. É bem diferente do nosso ritmo aqui, né? Muito, muito. Se a gente for ficar pelo sol, a gente não dá conta, não. É diferente mesmo. Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante. Não que os outros temas não foram, mas acho que a palavra nova, ao invés de a palavra melhor, ao invés de interessante, é um tema novo, é um tema diferente. Eu gostaria que mais pessoas estivessem presentes. O que está acontecendo que eu só tenho 5 alunos aqui? Essas aulas dessa semana foram assim? O pessoal tá mais devagar, gente? Todas. Teve aula que tinha só 2. Eu e a Ana. Teve a aula de quarta-feira, ficou eu, a Daiane e a professora. Meu Deus, gente, por quê? No final, ela até agradeceu que a gente foi heróis da resistência. Ficamos com ela até o fim. Será o que está acontecendo? O pessoal Eu não sei. Mas, assim, a média de alunos, está aqui a Sigrid, a Daiane, que não deixa mentir sozinha, tem sido na faixa de 8, 6, 8, 10. Quando muito, chega nos 14, 15. Poxa, e essa turma é tão grandona, né? Grande. É. Ontem, na aula do professor Arthur, nós estávamos em 8, né, Sigrid? Foi 8. A do professor Fernando, acho que tinha 6 ou 7, uma coisa assim também, que foi a aula anterior. Da professora sim. De estatística, que tem dia que tem 4. Essa média mesmo. Todas estão assim mesmo, Sigrid? Tá. Não é nada pessoal, viu, professora? Não, eu não tô achando que é pessoal, não. Eu tô tendo esse feedback não só dessa turma, de outras também. Aí eu fico assim também? Pouca participação? Eu fico pensando, poxa, mas falta menos de um mês para o encerramento do semestre, o conteúdo é muito importante para a terceira VA, por que o pessoal está desistindo logo no fim, né? Assim, acho que todo mundo está com a bateria mais baixa, mas se vocês puderem, dá uma palavra de incentivo, uma conversada nas pessoas que são mais próximas, né? O que está acontecendo? Por que você... A Tainara, por exemplo, eu tive... Hoje a Tainara não veio. Eu imaginei que ela não ia aparecer por causa do Black Friday, né? Que ela deve estar trabalhando. Além dela estar trabalhando, parece que ela tem um curso que ela vai estar fazendo hoje e amanhã. E aí ela ia começar a aula 8 horas da manhã. Entendi. Aí, ó, o Roberto tá falando que a turma dele de 88 pessoas, ele teve um recorde de 15 participantes. É preocupante, né? O pessoal tá esgotado desse negócio de live, mas a gente tem que fazer dentro do que dá para fazer, né, gente? Então, eu vou compartilhar a tela para a gente conversar sobre o artigo que eu trouxe para nosso tema de hoje, que é sobre a bioética. Aliás, antes de depois compartilhar... vai colocar lá depois você vai colocar lá pra gente? Desculpa, hoje eu tô totalmente desconectada. Eu esqueci de pôr o link no Zoom, no Ava, esqueci de pôr o texto lá. É a Black Friday, professora. A Black Friday vendeu os neurônios da professora? Só se for. Com 50% de desconto. Pois é. Misericórdia, tá difícil aqui, o tic-tac tá meio complicado. Então, o assunto que a gente vai conversar, antes mesmo de eu compartilhar a tela, eu gostaria de saber se vocês já ouviram falar, se vocês têm ideia do que seja bioética. Quando fala essa palavra, o que vocês pensam que é? A Dayana fez que nunca viu falar, Sigrid também não. Não, eu também, assim, a gente ouve falar, mas se a gente for pegar aí, dá a impressão que bioética foi a junção de duas palavras. A questão da ética, que a gente já viu aí em relação a algumas questões aí realmente de postura, de valores, de respeito. E bio está relacionado à vida. Isso. Né, o prefixo bia. Então, eu imagino que seja alguma coisa nesse sentido, o respeito às questões relacionadas com a vida,
vida do ser humano, vida animal, vida vegetal, alguma coisa nesse sentido. Que está, inclusive, muito em voga, né? Sim, é um tema atual. Atual, né? E se a gente for para o nosso código de ética, o papel lá que eu apresentei para vocês, o código de ética que a gente leu junto aqui, ele não tem especificamente um artigo que fala sobre isso. Então, esse texto que eu trouxe para a gente conversar chama a atenção exatamente para essa questão, porque é necessária uma atualização do nosso código de ética, porque a medicina, a tecnologia, elas avançam e elas avançam de uma maneira muito mais rápida do que várias outras áreas de estudo. Então, nesse sentido, a gente tem que fazer algumas reflexões no sentido de o que o código de ética está escrito, que já prevê, que já está ali dizendo para a gente quais são as regras, e aí a gente tentar adaptar a essas questões novas. Por exemplo, uma questão nova, já que a Ana Cristina falou sobre a vida, está ligada à vida, mas em que sentido, né? Ética da vida, em que sentido? O que é novo que é relacionado à ética e à vida, ou seja, a bioética? A questão de transplante de órgãos, a questão da célula-tronco, a questão do direito à eutanásia, a pessoa pode decidir sobre a vida dela, sobre a interrupção de um tratamento para ela, se ela não quiser mais, a questão do aborto. Então, existem algumas questões que são envolvidas, inclusive, legalmente, né, que tem um contexto judicial ou jurídico, talvez seja melhor, que nem a nossa lei consegue acompanhar. Tanto é que se a gente for pensar hoje em dia, na nossa Constituição ou no Código Civil e no Código Penal, existem alguns casos que não tem previsão nem do que é o crime, do que é a pena, como, por exemplo, os crimes virtuais, o problema em relação às novas tecnologias. Então, o mundo está avançando e algumas ciências estão ficando atrasadas, defasadas em relação a uma lei, a um papel que diga assim, isso é crime, isso é errado, conduz o problema dessa forma, não conduza dessa forma. Então, a gente tem que ficar bem atento, porque enquanto não existe a lei no papel, a gente tem que fazer uma adaptação daquela lei que já existe, e pensar talvez na raiz principal da palavra ética, que ela veio desde a época da filosofia, lá atrás, com Platão, com Aristóteles, desde a Grécia Antiga, e ela ainda vale até hoje, que é o quê? A gente se conduzir dentro de valores morais. Só que quando a gente fala de bioética, valor moral pode ser diferente de uma pessoa para outra. E aí, a quem ou como nós vamos, a quem recorrer, como nós vamos conduzir? Então, na verdade, a aula de hoje, o objetivo principal é levantar essas reflexões. Eu não tenho uma resposta pronta para todas essas questões, como também não existe ainda escrito, não existe previsto o que é que deve ser feito nessas questões. Mas é interessante, vale a pena a gente perceber que há algumas possibilidades, talvez, para as quais nós não estejamos preparados, e que a gente também, já que vocês estão na cadeira de estudantes de psicologia, talvez surjam novas pesquisas, novas intenções no sentido de promover esse novo código. Talvez vocês vão passar agora no futuro, quando formarem, por essa renovação, né? Vamos atualizar o código de ética de psicologia. E aí vocês, baseados, por exemplo, numa aula sobre bioética, através das reflexões que nós vamos fazer, vocês têm condição de opinar, vocês teriam condições de contribuir de alguma maneira, né? Então, eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês os artigos que eu trouxe.
Olha só que interessante, eu estou dizendo que é assunto novo, que é assunto que ainda não existe a previsão ética, legal, nesse sentido, mas olha só a data do artigo, gente, ele é de 2008. Então, olha quanto tempo já faz que existem alguns problemas que precisam ser discutidos, que de certa forma ainda existem brechas, né? E quando existe brecha dentro do Código de Ética, isso pode ser perigoso. Então, esse artigo, ele foi escrito por 3 pessoas da Universidade do Rio Grande do Sul. Ele está publicado numa revista de psicologia. Ele é de 2008. E o tema do artigo é esse: bioética nas intervenções dentro da psicologia em saúde. Então, nós vamos conversando e à medida que vocês quiserem participar, perguntar, contribuir, vocês, por favor, fiquem à vontade, tá ok? Então, olha só, a introdução aqui está falando a respeito exatamente do que eu acabei falando também como introdução, do desenvolvimento tecnológico muito rápido. E por causa disso, existem algumas doenças, algumas infecções que algumas já estão sendo curadas, já estão tendo um tratamento mais avançado. Em contrapartida, a gente tem encontrado novas doenças, novos problemas de saúde para serem tratados. Então, a gente não pode esquecer dessas questões de doença nova, de tratamento novo. E aí, por causa dessa relação que a gente sabe que a psicologia tem da saúde de uma pessoa, porque saúde, no seu conceito principal, é o bem-estar biopsicossocial do indivíduo. Então, nesse sentido, quando a gente vai falar de saúde como um tema macro, as discussões relacionadas à vida e à morte podem entrar em debate, pode entrar em xeque, quando alguma pessoa for discutir com você sobre avanço tecnológico, sobre relação do profissional com o paciente. Aí aqui já começam alguns temas, que eu disse para vocês. Eu falei sobre a eutanásia, que é um tema que a gente precisa discutir, o aborto, e aí vem mais um, os transplantes, né? Aí vocês podem estar pensando assim, professora, mas no Brasil o aborto ainda não é legalizado. A eutanásia também não. Ainda há discussões no campo do direito, entre os operadores do direito, a respeito de fazer as leis sobre isso, né? Ok, gente, não tem nada escrito. Eu acredito que é exatamente porque não tenha nada escrito ainda que está na hora da gente contribuir, né? Eu acho que a psicologia, percebo que a psicologia ela seria uma ciência de grande base para essas novas decisões, para essas novas leis. Então, a bioética, ela é o quê? Ela é um termo que tem como objetivo, se a gente for conceituar o termo bioética, ele existe desde 1970 e ele tem como objetivo exatamente integrar esses aspectos das ciências naturais com as ciências humanas. E a ética, ela entra como suporte para a questão relacionadas à sobrevivência da humanidade, porque nós temos muitos aspectos que podem ser envolvidos dentro desse contexto. Sim, Roberto, o aborto é legal em caso de violência, a gestante não precisa provar. O aborto é legal quando há risco de vida para a mãe. O aborto é legal quando o bebê é anencéfalo, né? Quando ele tem uma doença que ele não vai sobreviver também, ele é legal. Mas quando eu falo que não existem as leis, é exatamente para o aborto em outras circunstâncias, com outras demandas. Porque quando a gente vai fazer uma discussão, quando a gente assiste ou participa de uma discussão sobre o aborto, tem, mesmo não existindo a lei, tem as pessoas que concordam, tem as pessoas que discordam. Aí geralmente vem as que discordam usam muito mais uma base religiosa,
não que eu seja contra essa base de forma nenhuma, mas como ciência, como acadêmicos e professora de uma ciência que é a psicologia, nós precisamos embasar os nossos argumentos de uma maneira mais sólida. E aí é por isso que a gente tem que falar sobre essa questão, a questão da vida e a questão da ética. Mesmo se for para dizer contra ou a favor, a gente tem que fazer um embasamento ligado à ciência. Então, a bioética, o que tem que ficar bem claro, que eu já falei agora há pouco sobre a ética ter nascido lá na Grécia Antiga, então, a bioética, ela não tem a intenção de mudar os valores éticos, não. A ética que foi estudada lá atrás, dentro da filosofia, ela é aplicada até os dias de hoje. Então, quando a gente vai falar de saúde, a ética mantém os nossos valores relacionados ao contexto e à conduta ética, ele mantém. Mas existem algumas questões que são relacionadas à vida, que são relacionadas à pesquisa com seres humanos, que são relacionadas à relação profissional-paciente, que existem essas questões sociais que ainda não foram, talvez, abordadas. Então, nesse sentido, está dizendo aqui, ó, existem princípios básicos da bioética que devem nortear a nossa pesquisa sobre vida humana. E aí, existem esses princípios aqui. Se a gente ainda não tem um código de ética que fala sobre a bioética, e aí se algum dia a gente for colocado numa situação complicada, não está escrito lá, não tem nenhum artigo no Código de Ética do Psicólogo, o que ele deve, como ele deve proceder em caso de transplante, em caso de eutanásia e esses outros temas que a gente citou, e tem outros que nós vamos citar agora a pouco. Bem aqui na página do lado, tá, ó, fertilização assistida, HIV, a gente sabe que existem esses temas. E como é que não tem nada disso escrito no nosso Código de Ética do Psicólogo? Então, que tipo de princípio básico nós podemos usar para nos nortear? Esse artigo traz 4 princípios básicos para nortear a nossa conduta relacionada à bioética. Quais seriam esses 4 princípios? O princípio da beneficência, o princípio da não maleficência, o princípio da autonomia e o princípio da justiça. Então, nós vamos falar de um por um, esses 4 princípios que são princípios básicos da bioética. Beneficência. O que é beneficência? Isso deve ser entendido como oferecer a melhor assistência ao paciente, no sentido de prevenir algum mal ou remover ou evitar esse malefício. Então, a gente tem que, no princípio da beneficência, a gente tem que avaliar quais são as causas, quais são as vantagens, quais são os custos, quais são os riscos, quais são os benefícios. No caso da fertilização assistida, vamos tentar usar o princípio da beneficência na fertilização assistida. Eu lembro que eu já debati em desenvolvimento 3, não me lembro exatamente com qual turma, se vocês participaram desse debate, quando a gente fala de fertilização in vitro, e aí nós falamos dessas questões éticas, né, que ainda não são escritas ainda. Vamos supor que a mulher não tenha óvulo, o marido é fértil, a mulher é infértil, e eles querem ter um filho, biologicamente, pelo menos uma parte que seja deles. Então, eles vão usar um óvulo de outra mulher e o espermatozoide do homem e vão fazer um bebezinho. Em alguns casos, a mulher tem o óvulo, mas ela não consegue carregar a barriga. Fica muito tranquilo, né? O óvulo é dela, o esperma é do marido. Aí eles vão fazer a barriga de aluguel. A barriga de aluguel, a mulher não é dona
daquele bebê. Ela está carregando um embrião, um feto, depois possivelmente parindo um bebê que biologicamente não é dela. Mas aí, gente, tem até novela, tem série, tem filme que vai levantar essas problemáticas, né? Gente, uma gravidez, uma gestação, quem já teve uma gestação sabe que há um envolvimento afetivo, um envolvimento emocional muito grande por parte dessa relação mãe-bebê. E aí, como é que você faz? Você carregou um ser dentro de si 9 meses, pariu aquele ser, seu corpo ele fez parte do seu corpo durante 9 meses, e ele não é nada seu? Então, se o óvulo e o esperma for do casal, realmente o nome da palavra barriga de aluguel, apesar de ser um nome feio, né? A gente já discutiu sobre isso, eu lembro que o Robson falou alguma coisa nesse sentido, por que chamava barriga de aluguel, eu me lembro. Mas e aí, gente? O princípio da beneficência. E aí a gente tem que pensar nas vantagens, nos custos, nos riscos e nos benefícios. Essa criança, ela no futuro, ela pode pensar que ela é filha de quem? Se fizer o exame de DNA, ela é filha do pai e da mãe biológico. Mas quem pariu? Aí a gente vai lá até também para o filho adotivo, que não tem nada de biológico, mas foi outra pessoa que criou esse filho. Vocês percebem que existem... Eu não estou dando nenhuma resposta, eu não estou dando nenhuma solução, eu estou levantando só perguntas, só reflexões. É nesse sentido que a gente tem que usar alguns princípios da bioética, para a gente tentar entender e tentar ajudar essas pessoas. Quem que pode ser nosso paciente? Pode ser o filho dessa barriga de aluguel, pode ser a mãe de aluguel que perdeu esse bebê e ela fica totalmente perdida e a gente tem que atender essa mãe. Pode ser o próprio casal que tem um processo de rejeição em relação a essa criança, ou a mãe ou o pai. Muitas coisas podem acontecer quando a gente fala de ser humano. A mente do ser humano é uma coisa infinita no sentido de produzir problemas e questões ligadas a relacionamento. Então, o primeiro princípio que a gente tem que prestar atenção é a beneficência, né? Vamos avaliar. Vai fazer isso mesmo? Vai fazer a fertilização assistida? Quais são as vantagens desse processo? Quais são os riscos que se correm? Então, tudo tem que ser feito com base nessas questões. Outro exemplo que está aqui do lado, pertinho da fertilização assistida, é a questão do transplante. A pessoa recebe o órgão de outra pessoa, e também tem filmes sobre isso, né? O coração é de outra pessoa. A família daquele que faleceu e doou seus órgãos quer entrar em contato com quem mantém vivo o coração daquele parente que se foi. E aí, gente, é tanta coisa que envolve emoção, é tanta área que a psicologia pode ajudar e atuar, vocês estão percebendo? Então, o princípio da beneficência ficou claro? Avaliar vantagens, riscos e benefícios. Tem uma pessoa perguntando alguma coisa aqui no chat, eu tenho que olhar. Exatamente, Roberto. No futuro, a bioética vai ter que conduzir esse assunto e eu acredito que a psicologia tem que fazer uma contribuição nesse sentido. Na sua opinião, seria, dentro do princípio da beneficência, você acha que os pais teriam que ter seria mais ou menos uma guarda compartilhada entre a mãe de aluguel e a mãe biológica? Pode ser uma solução, sim. Acredito que vão existir várias propostas, né? O próximo princípio, além da beneficência, é a não maleficência. Então, além da gente produzir o bem, a gente tem que fazer de tudo para não produzir o mal, para não ter nenhum prejuízo para as partes. Deixa eu subir aqui, porque aqui o artigo sobe e desce, então é meio complicado. Pronto. O princípio da não maleficência, ele salienta que a gente tem que evitar o dano o máximo possível.
além de não causar um dano, que é o princípio da beneficência, a gente tem que tentar o máximo, dentro dos atos do diagnóstico, terapêuticos, a gente tem que evitar um dano em maior medida. Tudo que a gente puder fazer para evitar um dano deve ser feito. O terceiro princípio é o princípio da autonomia. Nossa, gente, esse é mais complicado. Quando a gente fala de autonomia, que é o direito livre de decidir se quer receber um tratamento ou não quer, consentimento ou recusa de um tratamento, eu fico pensando, sabe, eu posso estar sendo muito, não sei nem que palavra, comparar, não estou comparando a gente com Deus, não, de jeito nenhum, mas olha só, Deus, quando ele fez o homem, né, ele fez o homem e deu o livre-arbítrio. Poxa, às vezes eu fico perguntando, para que fez isso? Nós não temos essa capacidade. A gente decide tanta coisa errada. Se fosse assim, faz isso aqui, menino, não faz isso aqui não, a gente não seria robô, não seria livre-arbítrio. Eu acho que não teria tanta variedade de pessoas, talvez não teria tantos problemas também. Não estou pondo defeito na criação de Deus, não. Mas eu estou falando que, olha o tanto que ele é perfeito e nos ama, no sentido de dar para nós essa autonomia. Porque olha só, gente, um paciente está lá no hospital, você é psicólogo daquele hospital, ou você é psicólogo daquele paciente, está acompanhando esse paciente, e ele se recusa a fazer um tratamento. O diagnóstico é claro, ele tem câncer. Então, tem que fazer cirurgia, tem que remover uma parte do corpo, tem que fazer quimioterapia. Ele fala, não quero nada disso, é sofrimento demais e só vai prolongar minha vida em pouco tempo, não quero. O indivíduo tem autonomia para isso. Mas aí, professora, a família quer que ele aceite, né? Porque quem está acompanhando não aceita a liberdade de escolha da pessoa. Exatamente. Eu não quero receber o tratamento. Eu não quero passar por isso. Mas a família quer que você faça, que eu faça. Né? Então, assim, eu acho que aí é que eu acho que entra o problema. Exatamente. Porque aí a família vai justificar que a pessoa não está em condição, ela não está em condição emocional e psicológica para decidir nada. E aí você é psicólogo e vai ter que tomar uma decisão. Vai estar no meio disso. Exato. Quando você fica falando da questão, aí você colocou várias coisas, me remeteu àquele princípio do sigilo. Sim. Quando o psicólogo tem a autonomia, vamos dizer assim, de decidir se fala ou não em consideração ao menor prejuízo ao outro, né? Exatamente. Então, eu acho que tem uma certa relação aí. Tem. Então, Está assim, implícito. A gente, isso, não está claro, mas assim como a gente tem essa opção, a gente tem, dá para trazer aí. Tá. Mas mesmo assim, eu acho uma situação muito difícil, porque se a gente tiver que orientar de certa forma, a gente acaba se envolvendo. Sim. Então, e a nossa subjetividade. Exato. A sua subjetividade é uma, a minha é outra, a sua é uma. E assim, aí cada psicólogo vai orientar de acordo com a sua subjetividade. Aí, Ana Cristina, que está o problema. Porque a lei, o código de ética, ele é macro. Ele é universal. Isso. Mas aí, nesses casos aqui que a gente está discutindo, o código dá margem para essa subjetividade. E aí que mora o perigo. Tem algumas pessoas que eu confio na subjetividade dela, mas tem outras que eu não confio. Assim como tem várias decisões que juízes tomam que é de ordem pessoal. Quer dizer, às vezes a interpretação, se o processo meu cai na mão de um juiz, ele vai ter uma interpretação. Se cai na mão de outro, é outra. Né? Então, aí eu acho... Eu também não gosto disso. Não é fácil. Eu acho tão interessante porque os próprios advogados, eles já falam pra gente, olha, se o seu processo cair na vara tal, beleza, a gente tem chance de dar certo. Mas se cair na vara tal, aí a gente pode desistir. Poxa, mas a lei
São quantas leis? Não é uma só? Pois é, exatamente nesse sentido que a gente está trabalhando aqui. Quando a gente pega assuntos que não estão explícitos, existe mesmo esse artigo que a Ana Cristina citou, da gente ir pelo prejuízo menor, né, no sigilo. Mas existem algumas coisas que vão dar como é que fala? Um aspecto de ambiguidade. E aí, cada um pode usar a lei do seu jeito, e aí é que fica perigoso. Então, o terceiro princípio é o princípio da autonomia. E aí, é o que a gente está falando. A pessoa tem o direito de decidir livremente sobre consentimento ou recusa de tratamento. Esse princípio também pressupõe a capacidade de entendimento do outro. Eu tenho que entender o outro. E aí o papel do psicólogo, nesse exemplo que eu dei, se o paciente se recusa a fazer um tratamento e a família quer porque quer, a gente vai ter que tentar convencer a família dessa capacidade aqui de empatia, da gente tentar entender o outro. E de não julgar, não é que ele está errado, ele tem direito de não querer o tratamento. Quem vai sofrer as consequências da quimioterapia, os efeitos colaterais, é essa pessoa. Então, como que ela não tem o direito de recusar? Ela é a principal, seria a principal interessada por manter-se viva mais tempo. Mas se esse manter-se viva paga um preço muito alto, ela tem o direito, sim, de tomar a decisão. E aí, nesse caso, nós temos que trabalhar essa questão da comunicação do profissional entre uma pessoa e sua família, etc. O último princípio é o princípio da justiça. Esse princípio da justiça aqui está se referindo às pessoas que não têm a população, né? Não adquirir um risco desproporcional, porque ela tinha que ter o direito de ter assistência, mas ela não tem assistência. Então, a gente tem que trabalhar o princípio da justiça. Então, olha só, dentro da psiquiatria, aí a bioética já está avançando um pouco mais aqui, esse artigo. Dentro da psiquiatria, a gente tem que pensar na escuta e na responsabilidade como os dois principais pontos para a nossa atuação. Então, o ato de escutar o outro, de ouvir, buscar decifrar os seus códigos, essa necessidade de uma escuta, isso é com certeza responsabilidade nossa. E tanto do ponto de vista jurídico, quanto técnico, quanto administrativo, essa parte da escuta, ela é fundamental para a gente tentar ajudar, intermediar alguma decisão, utilizando esses 4 princípios que a gente acabou de discutir aqui. Quando a gente fala da psicologia da saúde, a gente está falando de um aspecto de qualidade de vida muito além só do processo saúde e doença. A gente está falando de uma preocupação de valorizar a prevenção, a promoção de saúde, e a gente está falando também de valorizar os princípios éticos para diminuir a mortalidade e aumentar a expectativa de vida. Então, dentro da bioética, a psicologia da saúde, ela tem que atuar nesse campo, tentando acompanhar essas evoluções. Dentre essas evoluções, a gente já citou a fertilização assistida, a gente já citou o transplante, e teria também a questão do portador de HIV. Eu vou continuar esse exemplo daqui a pouco, porque o nosso link vai acabar. Então, antes que me corta, eu já vou avisar. Vamos voltar aqui só para a gente fazer a conclusão.